Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida no solo, capítulo 5. Vamos lá? Bom, inicialmente a gente vai fazer a abertura do nosso capítulo. Lá no início do nosso capítulo nós temos essa atividade, né? Ela se chama troca de ideias. Então ali fala um pouquinho, né? Os ticuna, eles representam um importante grupo indígena da Amazônia. Ao entrar em contato com esse grupo, uma equipe de professores reuniu desenhos e textos que revelam a intensa relação desse povo com a natureza e, em especial, com as árvores. Leia o trecho de um poema escrito por um ticuna. Se a gente olha de cima, parece tudo parado, mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela, que se transforma sem parar. Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas, nascem novas folhas. Das flores saem os frutos, e os frutos são alimentos. Os pássaros deixam sair as sementes, das sementes nascem novas árvores. Bom, após a leitura do texto, nós vamos responder duas questões. Então, a letra A, né? Como o indígena explicou a vida da floresta que se transforma sem parar, né? Ele está falando sobre essa constante transformação que acontece na floresta e também no solo. Então lá o indígena, ele coloca, né? Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas, nascem novas folhas, né? Das flores saem os frutos. Ele está explicando aí o ciclo que acontece dentro da natureza, né? E esse ciclo é de extrema importância para a movimentação e para a nutrição do solo. Lembram-se quando a gente falou dos decompositores, né? Pois bem, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso também, né? A importância dos seres vivos dentro do solo, ok? Na letra B, qual é a relação das árvores com o solo? Ora, se a gente está observando ali, ele está dizendo que as árvores, elas deixam as folhas caírem, né? Das flores vão nascer os frutos e os frutos vão virar alimento. Será que esse fruto também, depois de virar alimento, ele não vira nutrição, nutriente para o solo? Né? Então, a relação que nós temos entre as árvores com o solo é essa, né? De favorecer a nutrição que vai estar presente no solo, ok? Bom, quando nós estamos falando sobre os tipos de solo, é importante nós lembrarmos que existem os biomas dentro do Brasil, né? Os biomas são uma classificação que nós já vimos anteriormente, né? Onde eu tenho vários tipos de ecossistema que têm características em comum, e esses ecossistemas reunidos em um grupo são chamados de biomas. Então, no Brasil, nós temos dentro dos biomas lá a floresta amazônica, Pantanal, Caatinga, Cerrado, Pampas. E a gente vai falar um pouquinho sobre os solos de cada um deles. O primeiro solo que nós vamos falar são os solos presentes na floresta amazônica. Como nós já falamos anteriormente, né? A floresta amazônica, ela tem um solo pobre em nutrientes. Ele é principalmente muito arenoso, né? A fertilidade desse solo, ela vem das próprias árvores que contribuem com esse processo que a gente viu da ciclagem lá no início da aula, né? No texto do ticuna, ele fala lá que as folhas, elas vão cair. Não só as folhas, mas os frutos também que vão cair, vão entrar em decomposição por ação de alguns animais, né? Esses animais que estão presentes dentro desse solo, eles vão ajudar, auxiliar nesse processo, fazer com que essas partículas que eram grandes se transformarem em partículas bem pequenas, e essas partículas vão ser incorporadas no solo. Então, o solo da floresta amazônica, ele é pobre em nutrientes, mas o que enriquece ele é justamente a floresta que está em cima dele, né? E esses nutrientes, eles vão ser aproveitados rapidamente por essas plantas. E a gente vai pensar o seguinte: se esse solo ele não tivesse essa cobertura vegetal, a gente poderia dizer que nós teríamos um deserto, né? Justamente por quê? Porque é um solo extremamente arenoso, tá? O que contribui também para que esse solo esteja úmido e tenha essa matéria orgânica
é também o índice de chuvas que nós temos intenso nessa região. Eu coloquei para vocês aí uma foto da floresta amazônica e lá em cima eu coloquei para vocês aonde fica localizada a floresta amazônica, né? Ela está no norte do nosso país. E aqui no Mato Grosso, no norte do nosso estado, ok? Bom, a Caatinga. A Caatinga, ela tem um solo bem raso, que significa que, lembra lá daquele processo da formação do solo? Nós temos uma rocha matriz que ainda não foi totalmente decomposta, né? Então, esse solo ele vai ser mais raso, né? Ele é rico em minerais, mas muito pouco humus. Justamente porque a gente vai pensar o seguinte, a Caatinga ela está no nordeste do nosso país. Nessa região, o índice de chuvas é muito pequeno. Então, não contribui tanto para a decomposição desses nutrientes, né? E, além disso, o tipo de plantas que crescem nessa região não são tantas plantas arbustivas ou de grande porte, quando a gente viu lá na floresta amazônica. Então, o solo ele vai ser rico, pode até ter os nutrientes, mas esses nutrientes eles não vão favorecer tanto assim o crescimento de tantas plantas, né? Justamente porque é um solo que não vai ter tanta água assim, né? É um solo pobre em água. Então, as plantas, elas buscando a água nessa região, porque não tem tanta chuva, elas vão ter raízes bem profundas e vão ter também estratégias para evitar que elas percam a água tão facilmente. Então, a gente vai observar lá que as plantas elas já têm essa coloração um pouco mais de coloração de planta seca durante a época, nessa época, a maior parte do ano em que não tem tanta chuva assim, né? E é uma região que chove muito pouco, como eu já disse anteriormente. Essa vegetação ela vai armazenar água internamente. Uma das estratégias que eu vou colocar aqui, por exemplo, lá o cacto, lá na folha existem os poros minúsculos, microscópicos, que permitem a saída de água. No cacto, as folhas elas são substituídas por espinhos, justamente para diminuir essa superfície, né? A gente vai pensar lá, se fosse minha mão inteira, pegando o sol nela inteirinha, eu teria uma evaporação muito maior do que um dedo, né? Então, lá no caso do cacto, ele tem essas folhas modificadas em espinhos para evitar que ele perca tanta água assim, né? Além disso, as células elas podem reservar mais água também, né? As plantas têm raízes profundas, às vezes 20, 30 metros de profundidade, justamente para tentar buscar essa água que está presa lá no subsolo, ok? Já lá nos campos, né? Nos campos que seriam localizados no sul do país, né? Onde a gente tem essa paisagem que nós estamos vendo aí no meu lado esquerdo, nós temos baixa concentração de nutrientes e muito sensível à erosão, justamente porque o porte dele é muito pequeno. Se a gente imaginar lá, nós não temos quase árvores, né? Se a gente observar essa paisagem. E isso facilita com que na hora que a água caia, ela esburaque o solo com maior facilidade, porque o solo acaba sendo carregado, né? Isso a gente chama de erosão. Nessa região, é muito comum o cultivo de arroz, de milho, de trigo, de soja, né? Justamente por estar próximo a uma região que o clima ali é um pouco mais ameno. Como eu falo clima ameno, eu estou dizendo a temperatura um pouco mais baixas em relação a outras partes do Brasil, tá? As plantas nativas aí pertencentes a essa região, lembre-se lá, né? Planta nativa é aquela que sai daquela mesma região, ela tá ali, né? Ela nasceu ali. E planta exótica é aquela que eu vou introduzir. Nós já trabalhamos isso, né? Então, as plantas que vêm de fora e são introduzidas aqui no Brasil são chamadas de plantas exóticas. Ou, por exemplo, vêm de uma outra região e são introduzidas na nossa região. Elas são exóticas. Nativas são aquelas que nascem aqui, né? Então, como nativas, a gente observa aí gramíneas, que tem um porte mais baixo. Os arbustos, né? Algumas árvores, só que essas árvores elas vão ser espalhadas. Aí a gente diz esparsas, ok?
O Pantanal que está presente também na nossa região aqui no Centro-Oeste, né, e no Mato Grosso, parte no Mato Grosso, aqui próximo a Poconé. Nessa região nós temos duas épocas bem assim marcantes, né? A gente tem uma época intensa de chuva e uma época de estiagem, onde diminuem as chuvas e vai diminuir o nível das águas. Nessa região, então, a gente vai ter observação lá que durante a época da cheia, a gente tem plantas que vão ser aquáticas, porque nas regiões que são mais baixas, a água vai fazer com que se tornem lá lagoas, né? Nós temos lá a formação de lagos e nessas regiões, quando seca a água, essas plantas elas vão se decompor. Né? Esse processo, né, fazem com que tenha uma oferta de nutrientes maior. Então, algumas plantas vão inclusive modificar a sua aparência para sobreviver, né, a esse nível de chuva muito alto. E a gente vai observar que nessas regiões, então, quando acontece a decomposição, justamente nessa época de vazante, né, em que vai diminuir o nível, a elevação da água, os nutrientes eles vão aumentar, ok? Já o cerrado, que é a grande maioria do bioma do nosso estado, né? Nosso estado nós temos lá, nós já falamos lá um pouquinho da floresta amazônica, né, a Amazônia. Nós temos o Pantanal e a gente tem o Cerrado. O Cerrado, ele é bem característico por ter o solo de cor bem avermelhada, né? O que é mais comum que a gente observar. Ele é muito permeável, só que nós vamos ter lá a presença de vegetação de vários tipos, tanto gramíneas, né, que são mais baixas, e vegetações arbustivas. A gente não tem porte tão alto assim, né? Durante a época de seca que a gente enfrenta aqui, geralmente de julho, né, até mais ou menos setembro, que nós começamos um período de chuva, o nosso inverno ele tem essa característica de ser um pouco mais seco, né? E aí, quando a gente entra na primavera aqui no nosso estado, a gente percebe o aumento do índice de chuvas. Então, a quantidade de matéria orgânica nesse solo ela vai ser baixa durante a seca, assim como lá no Pantanal, a gente vai observar isso. E durante a época de chuvas, a matéria orgânica ela vai aumentar. Então, a gente tem um solo mais rico em nutrientes. O que a gente vai observar? A paisagem ela muda um pouquinho. Na época da seca, ela tem essa coloração mais de paisagem que está sofrida, né? As árvores, elas têm adaptações, mas as gramíneas, elas vão ter uma coloração mais marronzada. E durante a época de chuva, essas árvores, elas têm uma coloração mais viçosa. Uma das curiosidades, né, que as árvores, elas têm os troncos retorcidos, justamente com a casca grossa, para evitar que tenha essa perda de água. E as raízes, às vezes a árvore ela é muito pequena, mas a raiz dela é muito profunda, para buscar água do subsolo também, assim como a gente observa na caatinga. Outra questão que é interessante a gente observar, que durante essa época de chuvas, né, intensas, as sementes, às vezes elas acabam no fruto, né, acaba dispensando a semente no chão, e essas sementes, durante a época de seca, elas acabam germinando quando acontece a queimada. Quando eu falo queimada, não queimada provocada pelo homem, né? Esse tipo de vegetação, ela é mais adaptada a receber incêndios naturais. Quando eu falo natural, é tipo raio, etc, né? E na própria casca delas, elas têm um óleo que facilita o processo de queima, né? Que a gente chama de combustão. Quando acontecem essas queimadas, isso facilita a germinação de algumas sementes. A gente não vai falar que assim, precisa tacar fogo para que germine as sementes. Não, né? Nós precisamos atear fogo no cerrado, mas ela é uma vegetação um pouco mais adaptada. Isso não significa que essa vegetação ela pode sofrer com
com incêndios todos os anos, né? Existe um tempo de recuperação adequado, tá? E é só uma das características, né? Lembrando, é uma das características da região, mas não é o que é o correto acontecer. A gente atear fogo todo ano nessa região, né? Nesse solo. A tarefa de vocês de hoje, ela tem relação com o conteúdo que nós trabalhamos na aula anterior. Isso porque ficaram algumas tarefas, algumas atividades no final do capítulo que nós ainda precisamos desenvolver. Então, eu coloquei aqui para vocês, são as páginas 87 e 88, Conhecimento em Ação. Lembre-se de desenvolver essas atividades no caderno de vocês, colocando a data e o título da atividade. Mais uma vez eu vou retomar, né? Essas atividades elas serão vistadas assim que nós retornarmos às nossas aulas presenciais. Observe lá o gabarito, eu tô colocando para vocês o gabarito no portal EDB, tá? Toda semana eu coloco o gabarito da correspondente à semana anterior. Então, observe o gabarito, confira suas respostas. Qualquer dúvida, você pode deixar a sua dúvida aí nos comentários da aula de hoje, ok? Fiquem com Deus, um beijão e até a próxima aula.